Nós estamos então nesta série, Dinheiro, Conflitos e Soluções, a intensa relação do dinheiro com a espiritualidade. Nós já vimos na primeira parte dessa série a respeito do meu dinheiro, minha adoração. E vimos na segunda parte o tema meu dinheiro, minha santidade. Se você perdeu essas duas reflexões, faça uma visita durante a semana no Facebook da igreja ou no canal do YouTube da igreja. E lá você pode ouvir a segunda mensagem. E no início da segunda mensagem eu faço um super resumo do que nós falamos na primeira mensagem. E aí você se atualiza sobre o que já foi dito. Hoje nós vamos falar sobre meu dinheiro, minha vida. Vamos começar a correlacionar este assunto. Nós já fizemos isso, mas agora de forma mais específica, de forma prática com o nosso dia a dia, com a nossa vida, como diz o próprio título. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, uma pergunta reflexiva. Em que você prefere ter lucro? Estamos falando de dinheiro, falar de dinheiro é falar em lucro. Você prefere ter lucro em seu dinheiro ou em sua vida? Responda para você mesmo esta pergunta. E respondendo esta pergunta, acompanhe comigo o que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento, com alegria, é grande fonte de lucro. Percebam, irmãos, a relação do dinheiro com a espiritualidade, ou da linguagem do mundo do dinheiro com a nossa espiritualidade. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, ele explica, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Por quê? Porque os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e caem em muitos desejos descontrolados. Eles perdem o controle de suas vidas. Desejos esses que são nocivos. Eu estou lendo o texto e fazendo alguns parênteses. Quem está ouvindo o áudio, acompanhe aí na Bíblia. Esse é nocivo porque levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E aí, leia junto comigo o que diz o verso 10. Só essa frase. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele conclui assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Meus amados irmãos, vejam o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Nós temos uma afirmação que é de cair o queixo logo na abertura da nossa reflexão. Nenhum outro texto bíblico ou nenhuma outra verdade da vida ou área da vida vai dizer para você que esta coisa é a fonte de todo o mal nas nossas vidas. O que nós temos aqui é a afirmação bíblica de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Males aqui vem do grego kakos ou kakos, que significa uma natureza perversa. Algo que já se nasce assim, é da sua natureza. Algo como não deveria ser, algo que afeta o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. Kakos significa isso. Nenhum outro pecado na Bíblia é definido como a fonte de todos os males. O único pecado que é definido como a origem de todo o mal é o amor ao dinheiro. Curioso isso. Se nós perguntarmos qual a origem do nosso mal, do mal diário, pessoas sofrem todos os dias, porque pessoas são más. A origem do nosso mal diário, segundo a Bíblia, é o amor ao dinheiro.
E Paulo nos explica, o dinheiro nos faz cair em tentação, nos faz armadilhas, e nós caímos nessas armadilhas. Ele nos arruína, ele nos destrói. A origem do mal na cidade de Santa Bárbara do Oeste, a origem do mal em Brasília, a origem do mal na Arábia Saudita, a origem do mal em qualquer local tem por seu objetivo essa área, ou melhor, tem por sua origem esta área da nossa vida. O dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Eu estava com algumas autoridades da nossa cidade essa semana, em um evento, e elas todas, sem exceção, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, todos que estavam, juízes que estavam ali presentes, mencionando o grande problema que nós temos da corrupção, da maldade, da violência. Com discursos coerentes eles até faziam, mas sem identificar o motivo, a origem disso tudo. Quando pensamos em todo o mal sobre a face da terra, nós encontramos o pecado como resposta. Mas nenhum outro pecado é tão destacado quanto o amor ao dinheiro. Perceba o seguinte, nós já caminhamos nessa série em duas reflexões. Na primeira reflexão, nós vimos que o amor ao dinheiro não pode ser, ou o dinheiro em si, não pode ser fruto da nossa adoração. Nós não devemos, isso é errado, é um grande perigo. Depois nós vimos que nós devemos tratar o dinheiro como algo espiritual, porque é algo santo diante de Deus. E o que esse texto nos chama a atenção, o que nós estamos vendo aqui, é que o amor ao dinheiro é também uma doença espiritual. Eu quero que você trabalhe essa ideia na sua mente. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é uma doença não material, não correlacionada ao consumismo apenas, mas a Bíblia trata este problema como uma doença espiritual. Já que a palavra amor aparece aí, digamos assim que é um amor proibido. A gente pensa em amores proibidos. O dinheiro, segundo a Bíblia, é um amor proibido. E ele é proibido porque ele nos adoece. O texto é claro, pode mostrar, Sandro. Quando nós cobiçamos esse dinheiro, nós, em primeiro lugar, desviamos a nossa fé. É o que a gente falou bastante na primeira parte desta série. Por que nós desviamos a nossa fé? A nossa fé em Deus aqui. Porque nós deixamos de adorar ao Senhor do Universo e elegemos um outro Deus. O Deus dinheiro, com letra maiúscula. Ele também nos atormenta. E eu poderia falar várias coisas sobre como as finanças nos atormentam, mas eu vou destacar só uma. Nós queremos sempre mais. Como uma vez perguntaram para Rockefeller, um grande milionário norte-americano, quanto mais ele queria ganhar, a resposta dele foi... perguntaram para ele qual era o limite, quando que ele iria parar, o que ele queria mais. Ele falou, não, eu sempre vou querer um pouco mais. E a biografia deste homem mostra o quanto ele foi atormentado em toda a sua vida. O texto diz também que cobiçar o dinheiro desvia a nossa fé, nos atormenta, você vira uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, e também nos traz muitos sofrimentos. Isso acontece porque o dinheiro nos ilude. Ele nos vende algo que ele não entrega. E às vezes nós gastamos a vida inteira iludidos com essa imagem que ele nos vende, e às vezes conseguimos e percebemos que não atingimos esses nossos sonhos, ou não conseguimos e morremos sem conseguir, achando que se tivéssemos seríamos felizes. Cristãos e não cristãos já perceberam isso. Essa não é uma reflexão só para discípulos de Jesus. Você encontra na internet vários vídeos, vários artigos, várias reflexões sérias sobre o perigo do amor ao dinheiro, sobre o problema do consumo que nós vivemos no mundo. A pergunta que surge para nós é: será que Deus leva o assunto dinheiro a sério?
será que Deus está realmente interessado nessa área de nossas vidas? Ou será que é algo que assim, não está correlacionado com a nossa vida espiritual? Existe uma história no livro de Atos de um casal que nos ajuda a responder esta pergunta, se Deus leva a sério o assunto dinheiro. Esse casal se chamava Ananias e Safira. O texto de Atos 5 diz que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Só que, olha o que ele fez. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Eu estou lendo o texto, estou no verso 2. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. O apóstolo Pedro estava ali, então ele perguntou para Ananias: Ananias, presta atenção nessa pergunta. Como você, Ananias, permitiu que Satanás enchesse o seu coração, olha como está relacionado ao coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O ponto aqui é que Ananias estava dizendo para os apóstolos que ele estava entregando o valor integral da venda da propriedade. Mas o Espírito Santo revelou para Pedro no momento que não era assim. E ele diz: você não mentiu aos homens. Cadê? É isso mesmo? Não, eu pulei uma parte. Verso 4. Ela não lhe pertencia? O que Pedro está querendo dizer é: você não precisava mentir ao Espírito Santo. A propriedade era sua. Você não precisava entregar tudo. Você poderia entregar parte. Agora você está entregando parte, dizendo que está entregando tudo. Este era o problema. Este foi o problema de Ananias. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Agora sem ver o texto que eu falei há pouco. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, atenção para a pergunta de novo. Ela está depositando o seu dízimo, a sua oferta. Pedro pergunta: foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E a resposta dela: sim, foi esse mesmo. Ela está mentindo, porque o texto nos explica antes que eles retiveram uma parte desse dinheiro. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Verso 10. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Será que Deus leva o assunto dinheiro a sério? Ananias e Safira eram um casal crente, discípulos de Jesus, mas infelizes. E sabe por quê que eles eram infelizes? Porque o amor deles estava dividido entre o amor a Deus e o amor ao dinheiro. Só que o próprio Jesus os instruiu e nos instruiu de que é impossível você dividir este amor. Nós já vimos isto nessa série. Eles eram infelizes porque eles, como nós lemos lá no Salmo 37, durante o culto, eles não confiavam em Deus.
Eles estavam colocando a sua confiança nos seus bens, naquilo que eles já tinham conquistado e naquilo que eles poderiam conquistar dali para frente. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? O pecado não foi... Algumas pessoas leem esse texto e não entendem. E alguns ditos pastores inescrupulosos usam esse texto e iludem a fé das pessoas, dizendo que tem que entregar tudo. O pecado de Ananias não foi não ter entregue tudo. O pecado de Ananias e de Safira foi ter mentido. E meus amados irmãos, mentir à igreja é mentir ao Espírito Santo. O pecado deles foi ter amado mais ao dinheiro do que a Deus. Esse é um pecado que quer literalmente, como aconteceu na vida deles, quer de forma figurada, nos leva à morte. Nós morremos. O texto deixa claro que Satanás os levou a mentir. A pergunta que surge é: como que Satanás fez isso? Como que Satanás levou Ananias e Safira a mentir? Nós temos a resposta. Satanás usou a ilusão do dinheiro. Satanás os iludiu dizendo que o dinheiro deles era mais importante do que o Deus deles. E aí eles mentiram para o próprio Deus, mentiram para o próprio Espírito Santo. Eles morreram porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Inclusive o pior de todos os males, a nossa morte eterna. É impossível amar a Deus e amar ao dinheiro. A pergunta que surge, meus amados irmãos, é: e nós? E eu e você? Deus nos chama para amá-lo. Deus nos chama para amar a Deus acima de todas as coisas. Mas muitas vezes nós cedemos e acabamos amando as coisas que o dinheiro nos proporciona. E aí a gente lê um texto como esse de Ananias e Safira e fala: mas aí você pensa, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, porque eu não tenho nenhuma propriedade, nem prometi dar propriedade nenhuma para a igreja. Mas aqui tem um princípio de vida, meu dinheiro, minha vida. E muitas vezes nós escorregamos neste mesmo princípio. O problema das nossas vidas é quando o alvo da minha vida se torna ganhar dinheiro. E deixa eu falar uma coisa para você. Se o objetivo da sua vida é a sua satisfação pessoal, eu quero é ser feliz, já dizia um antigo hip hop. Se você busca na sua vida o prazer, satisfazer os seus desejos, e aí vem o mais perigoso, e você entende que a única forma de você ser uma pessoa satisfeita é com muito dinheiro, automaticamente ao pensar assim, você já tomou uma das decisões mais importantes da sua vida. Não importa se você tiver que se envolver em barganhas, não importa se você for desonesto, não importa se para você conseguir dinheiro você vai perder amigos, não importa se você vai perder o respeito das pessoas, não importa se você vai abrir mão da sua família, do tempo com a sua família, não importa se você vai abrir mão do descanso, não importa se você vai perder a sua saúde. Se você entende que a satisfação na sua vida depende de dinheiro, você vai entregar a sua vida ao dinheiro, como ele sendo um Deus mesmo, e vai fazer tudo o que for necessário para você ter dinheiro. É o famoso vale tudo. Vale tudo para ter dinheiro. O amor ao dinheiro vai te levar à ruína e vai te levar à perdição. Para que isso não aconteça na sua vida, você precisa entender a diferença entre duas coisas.
que vai aparecer aí para você. A diferença entre prosperidade e dinheiro. Eu vou ser bem objetivo aqui. Prosperidade é o que Deus promete aos seus discípulos. Nós temos esses registros na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Dinheiro é o que nós buscamos. Todo ser humano, todos buscam dinheiro. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Essa teologia que não é bíblica, que é baseada em mentiras, mentiras que são orquestradas por falsos pastores, que enganam pessoas, que manipulam a fé das pessoas, homens que não têm como missão na vida anunciar o evangelho. Homens que se dizem pastores, bispos, apóstolos, seja o que for, mas a missão deles é ganhar dinheiro. Eles adoram a Mamon, eles não adoram a Yahvé, o Senhor. E aí eles criaram uma teologia, que chama teologia da prosperidade, que diz para você que se você não der dinheiro para a igreja, ou seja, para eles mesmos, porque eles são os donos da igreja, porque essas igrejas não são do Senhor, são deles, se você não der dinheiro, você não será abençoado. Não é esse tipo de prosperidade que nós encontramos na Bíblia. Nós estamos falando de uma prosperidade bíblica. A prosperidade, segundo a Bíblia, é a consequência de algo que Deus nos pede. Preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui. A prosperidade, segundo a Bíblia, ela é resultado de você entender e você seguir algumas orientações de Deus para a sua vida. É quando você entende que as orientações de Deus para a minha vida são o melhor caminho a seguir. Em outra palavra, envolve obediência. Obediência. E aí, eu quero voltar nessa nossa reflexão no texto de Malaquias 3. Na última reflexão dessa série, nós vimos o texto todo. Hoje eu destaquei só uma parte, porque o nosso foco não é dízimo hoje. Mas não tem como nós não resvalarmos neste assunto também. Eu quero que você entenda uma coisa que talvez você nunca tenha entendido desse texto de Malaquias. Eu estava refletindo nesse texto e eu cheguei à seguinte conclusão. Malaquias 3 não fala de dízimos e ofertas. O foco de Malaquias 3 é falar de prosperidade. E percebam, eu vou ler novamente. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, preste atenção, no foco do Senhor aqui por meio do profeta. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Nós paramos aí no domingo passado. Agora olha como continua o texto. Olha como o texto fala de prosperidade na sua vida. Eu impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, o texto que antecede, que nós vimos na semana passada, Deus está chamando o seu povo de ladrão, por não entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Mas perceba que o foco do Senhor aqui é abençoar o seu povo. E meus amados irmãos, o que ele está dizendo aqui é algo surpreendente. Entenda o que está acontecendo. Deus queria abençoar o seu povo, mas ele estava impossibilitado de abençoar o seu povo. Ele não podia, mesmo querendo, porque o povo estava se recusando a cumprir uma simples ordem.
que envolvia os seus bolsos, é verdade. Eu não sei se você sabe, a gente costuma dizer, Deus pode todas as coisas. Pois eu vou te dizer uma coisa que Deus não pode fazer. Sabia que existe uma coisa que Deus não pode fazer? Existe uma coisa que é impossível para Deus. Deus não pode ir contra os seus próprios decretos. Se Deus fosse contra alguns dos seus decretos, ele deixaria de ser Deus. Ele decretou, ele é obrigado a cumprir. E meus amados irmãos, eu não sei porquê. Na verdade, eu tenho algumas ideias do porquê. Mas Deus determinou que para alcançarmos algumas bênçãos, são necessárias algumas condições. Deus diz para a gente, olha, essas bênçãos aqui, essa área da sua vida, eu só vou derramar graça, bênção sobre a sua vida, se você cumprir algumas condições. E aí, meus amados irmãos, ele nos orienta claramente em toda a Bíblia sobre como tratar a nossa área financeira. Percebam, eu não estou falando de salvação aqui. Quando nós falamos de salvação, é diferente do nosso relacionamento com o dinheiro. A salvação é pela graça de Deus. Não há nada que eu faça para eu obter salvação. Mas o meu relacionamento com o dinheiro e a bênção de Deus na minha vida financeira está sim relacionado com algumas condições. O curioso é que até mesmo para a salvação é necessário uma condição. Até para a salvação, só um parênteses aqui. Era necessário que alguém sem pecado fosse morto. A única diferença é que quem cumpriu essa condição não foi eu nem você, porque nós não poderíamos, foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós recebemos de graça, porque Jesus pagou um alto preço. Mas voltando para a nossa área financeira. Olha que interessante como é que é as nossas vidas. Nós desejamos, olha como é que está o texto bíblico aí. Nós desejamos que as comportas do céu sejam abertas. É escrito aí. Nós desejamos receber muitas bênçãos. Eu coloquei destaque, isso, pode mostrar. Comportas do céu. O único lugar na Bíblia em que a mesma expressão no hebraico foi usado é o texto da descrição do dilúvio bíblico. Então, quando Deus está colocando na boca de Malaquias essa palavra, vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, a palavra hebraica é a mesma referente à chuva do dilúvio, que inundou toda a terra. Olha o tamanho da bênção, por isso que nós cantamos chuvas de bênçãos hoje. O hino 172. Interessante isso. O que nós queremos? Nós queremos também que Deus abençoe, nós queremos essas bênçãos em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós queremos que Deus abençoe o nosso trabalho. Nós não somos preguiçosos, nós trabalhamos. Mas a gente quer que Deus abençoe, especialmente naquelas áreas que não dependem da gente. Em administração, historicamente, na história da administração, eles chamam isso de premissas não controláveis. São áreas do nosso negócio, do nosso emprego, que estão fora do nosso controle. Por exemplo, um agricultor controlar o clima. Um microempresário conseguir controlar a situação econômica de uma nação e do mundo. Você não consegue. Isso é algo que você não controla. Você comprava os seus produtos em dólar, de repente o dólar de 1,80 e pouco dispara para R$4. Você não tem controle sobre isso. Isso é uma premissa não controlável. Nessas áreas, Deus está dizendo que eu quero te abençoar. É o que ele diz, eu impedirei, ele está usando a linguagem agrícola, que era a linguagem daquele tempo. Eu impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Nós não queremos perder frutos. Deus fala disso. As videiras nos campos não perderão o seu fruto. Sabe aquele funcionário seu que você está desconfiado que ele anda desfalcando o seu caixa?
Deus pode impedir que isso aconteça. Ou mostrar o erro de forma clara para que ele seja punido e você não sofra consequências. A versão Almeida atualizada chama esse impedirei que as pragas devorem de repreenderei o devorador. Forte, né? E às vezes é isso que nós queremos nas nossas vidas, como devoradores, querendo nos destruir. Devoradores traz até essa ideia de que estão comendo o nosso dinheiro. Parece que o dinheiro não fica na nossa mão. Eu já ouvi pessoas, várias, dizerem, pastor, durante toda a minha vida foi assim. Eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não para na minha mão. Será que não é porque você não está tratando este assunto como um assunto espiritual? Será que não é porque você está roubando a Deus nessa hora? Ou melhor, nessa área? Nós queremos ser felizes na nossa vida, na nossa área financeira. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender que há uma condição. E aí vem o termo que nós até cantamos. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe. Mas Deus está dizendo, olha, eu estou te dizendo como que eu vou te abençoar nessa área. Ponha-me à prova. É maravilhoso isso daqui. Deus está dizendo para mim e para você, Marcelo, está com problema financeiro na sua vida? Basta você aceitar a minha palavra, basta você seguir as minhas orientações, que você vai provar as minhas intenções de te abençoar nessa área. É isso que significa o prova-me. É provar as intenções que Deus tem de abençoar o nosso bolso, ou a nossa bolsa. Prova-me, você vai ver que eu vou te abençoar. Mas prova-me, existem algumas condições para isso. Deixa eu dar um exemplo disso aqui acontecendo na vida de uma mulher e de um filho. Existe uma história na Bíblia que fala da viúva de Sarepta. É um exemplo de ser provado por Deus pela obediência, mesmo sem entender. Eu vou ler junto com vocês, Deus vai falar para ela, faça isso, por meio do profeta. E não vai fazer o menor sentido o que Deus está falando. Mas ela obedece. E essa mulher alcança prosperidade na sua vida. Diz o texto de 1 Reis 17. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água? Ele a chamou, não ela. Ele é o profeta Eliseu. A chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou. Então, ela estava indo buscar água. Aí Eliseu, ô fulano, a gente não sabe o nome dessa viúva. Ô Maria, seguinte. Cadê? Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu. Perceba que ela já estava a caminho e essa resposta houve uma distância. E olha a resposta dela. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, seu profetinha. Não, isso não é bíblico, isso é comentário meu. Que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou aqui colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Essa viúva representa eu e você, diante das orientações de Deus para a nossa área financeira, para o nosso sustento, para a nossa prosperidade. Pode passar. Elias, porém, lhe disse, e aqui está a palavra mais importante, não tenha medo. Não temas a área financeira da sua vida. Deus está dizendo isso para você. E às vezes a gente se perde porque a gente morre de medo de passar fome, de passar necessidade, de viver uma situação como essa viúva estava vivendo naquele dia. Mas Deus diz, não tenha medo. E olha a ordem, vá. Verbo no afirmativo. Para casa, faça
verbo no afirmativo, o que disse. Mas primeiro faça... A situação fica ainda pior para aquela mulher. Na cabeça dela, na mente dela. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. O verso 15 diz que ela foi e fez, conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Tantas aplicações nesse texto, mas eu quero só destacar. Se você continuar lendo esse texto depois em casa, você vai ver que essa mulher continuou com problemas na vida. Por exemplo, esse filho dela morre. Mas Deus, por meio do profeta, ressuscita, traz à vida novamente o seu filho. Agora, uma coisa é marcante na vida dessa mulher. Essa promessa de Deus se cumpre. E essa mulher é suprida em todas as suas necessidades. Fruto dela ter tratado as finanças como algo espiritual. Não fazia o menor sentido ela cumprir aquela ordem. O bolo, a maioria das pessoas sobre a face da terra, hoje e naquele tempo, eu vou fazer o bolo e eu vou comer, eu e meu filho, imagina que eu vou dar para o profeta. Mas ela tratou as suas finanças como um assunto espiritual. Ela cumpriu a ordem de Deus e essa mulher recebeu prosperidade por toda a vida. Quando foi necessário um milagre, Deus fez um milagre. Quando a chuva voltou a cair sobre a terra e ela podia trabalhar, provavelmente o azeite acabou na botija, mas aí ela trabalhou e Deus continuou abençoando a sua vida. Detalhe, a viúva não ficou rica. Não ficou rica. Ela se tornou próspera, porque foi fiel às ordens do Senhor. O que é prosperidade, irmãos? Prosperidade é nunca mais faltar o sustento na sua vida. Prosperidade é não passar necessidades. Aquela viúva colheu o que plantou. Tratou as finanças como algo espiritual. E é exatamente esta uma das leis mais marcantes da Bíblia, a lei da semeadura e da colheita. É importante entender essa lei na relação do meu dinheiro e da minha vida. Olha o que diz Jesus em Lucas 6. Deem. O contexto aqui não é dinheiro, mas o princípio cabe na nossa aplicação. Deem e lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Tem uma condicional aí. Deem, e então será dado. Meus irmãos, isso é algo que não pode ser explicado totalmente. Somente experimentado. O que nós não entendemos, a maioria das pessoas não entendem, é que dar é um ato de amor, não de obrigação. É aqui que a gente escorrega às vezes. Eu sou obrigado a dar. Não! Não é dar no sentido como nós pagamos o imposto de renda. Já fez sua declaração? Desculpa por te fazer lembrar disso. Nós, brasileiros, damos o nosso dinheiro ao leão, né, o imposto de renda, mas não temos prazer nenhum. É algo que nós fazemos literalmente obrigados. E por que nós não temos prazer? Porque a gente vive num país de uma cultura corrupta. E nós sabemos que o nosso imposto pago, o imposto de outras pessoas, inclusive de pessoas mais carentes,
não vai voltar em benefícios para nós mesmos, nem para essas pessoas carentes. E aí a gente tem essa ideia, quando a gente pensa em dinheiro, de dar, eu sou obrigado a dar. Mas com Deus não é assim. Com Deus é o dar, como nós presenteamos uma namorada, uma esposa. É dar com prazer, é dar com alegria. É como nós compramos um presente para um filho amado. Dar algo a alguém é um ato de amor. Não só no seu aniversário, não só em datas especiais. E sabe quem que nos ensinou isso? Deus. Olha o que diz João 3,16, um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo nos lembra que só faz sentido envolver o seu dinheiro com o seu relacionamento com Deus se for com alegria, como nós cantamos, e apresenta o texto de 2 Coríntios. Lembrem-se, olha a lei da semeadura de novo, agora na boca do apóstolo Paulo, não mais na boca de Jesus. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. E aí vem as regras. Não com pesar. Não por obrigação. Porque Deus só ama quem dá com alegria. E olha a promessa. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não seja dizimista para você se tornar rico. Não, isso é um erro. A promessa de Deus é de prosperidade. É uma provisão milagrosa, não depende só de você, Ele vai prover. A promessa de Deus é a ausência de passar necessidades. Você não vai passar necessidade. Deus sempre vai providenciar tudo o que nós necessitamos para viver. Quando nós não entendemos isso, nós agimos como um mago dos tempos bíblicos que se chamava Simão. O texto de Atos 8 nos conta a história, eu vou ler só uma parte para vocês. Diz que existia um homem chamado Simão que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Ó, o cara era importante. Eles o seguiam, ele tinha seguidores, pois ele os havia iludido com a sua mágica. Era um ilusionista. Se aqui havia alguma ação de Satanás para que ele fizesse algumas das suas feitiçarias, nós não sabemos. Mas certamente ele era um ilusionista também. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ou seja, a partir desse momento ele era um homem da igreja, igual eu e você. Tá? E ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Vou dar um salto para o verso 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça, estilo Pedro de ser, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. E atenção, porque o seu coração
não é reto diante de Deus. Assim como Jesus, quando envolve uma questão financeira, o apóstolo Pedro aponta para o coração da pessoa e não pelo dinheiro em si. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe. Olha como o dinheiro é um assunto sério. De tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O amor ao dinheiro faz isso. Aquele homem já era da igreja, convertido. E achava que o dinheiro poderia comprar as bênçãos de Deus. O texto termina dizendo, Simão, porém, respondeu. Simão, não Pedro, né? Simão, o mago, respondeu. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Não compramos as bênçãos de Deus com o nosso dinheiro. Eu quero que você entenda uma coisa, já estou concluindo. Nós não compramos, nós não só não compramos, como é muito mais simples a nossa relação do dinheiro com Deus. Basta seguir as orientações de Deus. E muitas vezes essas orientações envolvem obediência. O homem, o ser humano é que complica as coisas. O ser humano pensa assim, não, eu tenho que ter uma forma de eu receber mérito nessa história aí. Porque o dinheiro é meu, então já que o dinheiro é meu, é o seguinte... olha como que o ser humano pensa. Eu ganho meu dinheiro e dou a Deus. Então Ele me abençoa e me dá poderes. Simão, um mago. Mas o dinheiro é meu. Eu dou um pouquinho para Deus me abençoar. Não. 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 Definitivamente não. Meus amados irmãos, tudo pertence a Deus. Todas as nossas finanças pertencem a Deus. E como um símbolo da minha confiança a Ele, com alegria, eu retorno apenas uma pequena parte de tudo aquilo que Ele tem me dado. Outro dia eu vi essa ilustração na internet e eu achei interessante. Ser dizimista é honrar com o primeiro pedaço àquele que te deu o bolo. Deus não está pedindo o bolo. Mas também não foi você que fez o bolo. Ele te deu o bolo. Ah, mas fui eu que trabalhei. Você só trabalhou porque Ele te abençoou. Ah, não, mas eu fiz 3 faculdades, porque Ele abriu portas para você. Ah, mas Deus não acorda às 6 da manhã e vai dormir meia-noite. Pois é, mas Ele te dá o fôlego de vida para você aguentar essas horas todas trabalhando. E se Ele quiser, Ele faz com você o que Ele fez com Ananias e Safira. Assim, ó. E aí uns moços da igreja vão levar os seus corpos daqui. Gente, o ponto dessa reflexão, espero que você tenha entendido isso, não é eu como pastor dizer para você, você precisa dar o dízimo, porque eu sou o líder principal da igreja. Não, para com isso. Quem me conhece sabe que o ponto não é esse. O meu ponto é, enquanto nós não tratarmos de forma espiritual este assunto, da mesma forma que a gente trata a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos, enquanto nós não tratarmos as nossas finanças como algo espiritual, nós vamos sofrer muito nesta área em nossas vidas. Eu iria até mais longe. Talvez até hoje as coisas não tenham dado certo na sua vida, na área financeira, porque você ainda não tratou da forma que Deus te orienta a tratar a sua vida financeira. Meu dinheiro, minha vida. Eu quero fazer 2 perguntas finais para vocês e responder essas 2 perguntas com 2 textos bíblicos, bem breve. No que
não consiste a sua vida, segundo Jesus. No que não é a sua vida, segundo Jesus. Nós abrimos este culto hoje falando sobre isso. A resposta está em Lucas 12. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E aí no verso 15, então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. No que não consiste a sua vida, não consiste na quantidade dos seus bens. Agora, está vendo que o texto está indicando ali, Lucas 12? Adivinha o que vem logo na sequência de Lucas 12 e Lucas 13? Jesus vai falar sobre um rico insensato, que a gente ainda vai estudar nessa série. E logo depois ele fala sobre as preocupações da vida. Ele fala: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer e vestir. Assim como no outro evangelho, Jesus antecede essa palavra da nossa preocupação, da nossa ansiedade, com um texto falando sobre finanças. Nossa vida não são nossos bens. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos formatados, desde criança, ao contrário, né? Para nós pensarmos que a nossa vida são os nossos bens. O Benjamin, eu e Gabi até conversamos essa semana. O grande problema de nós colocarmos em alguns canais, tipo Discovery Kids, ou outros canais para crianças, nem sempre é a programação em si, mas são os intervalos comerciais. E aquilo ali, desde pequeno, desde os primeiros meses de vida, vai colocando no nosso coração, nós fomos criados assim, de que, eu preciso ter aquilo para ser feliz. E aí, quando nós somos benjamins adultos, não são mais os intervalos do Discovery Kids, mas são os intervalos da Globo News, são os intervalos de outros canais, que ao invés de um brinquedinho para criança, aparece aquele carrão importado. Ou aquele vestido ou perfume maravilhoso. Ou aquele casal perfeito. Fala, eu tinha que ter esse corpo, eu tinha que ter esse marido. Nos ilude. Porque ele fala o seguinte: é só você ter, e você vai chegar lá. Mas não é isso segundo Jesus. Se você é discípulo de Jesus, Jesus está dizendo: não é isso que consiste a vida. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, porque Jesus se importa com os nossos corações. Jesus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Jesus muda o nosso senso de valores. O convite é para nós abandonarmos os valores do dinheiro e nós abraçarmos os valores do reino. Por quê? No que consiste a vida segundo Jesus. Segundo o Evangelho, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Para de viver preocupado com comida e bebida. Para de viver ansioso, ansiosa. O Espírito Santo quer te dar muito mais do que isso. O Espírito Santo quer te dar paz, meu querido. O Espírito Santo quer te dar alegria. O Espírito Santo quer te dar prosperidade. Prosperidade é não faltar o sustento. Prosperidade é não passar necessidade. Este é o foco saudável para as nossas vidas. Meu dinheiro, minha vida. Foco bíblico. Qualquer outro foco para a sua vida além desse é doentio. É você querer amar o dinheiro diante do que ele pode te proporcionar. E aí você se torna um adorador de Mamon. E esta, segundo a Bíblia, eu vou terminar como começamos.
é a origem de todos os males. Não pense em outras pessoas enquanto eu falo isso. Pensa na sua vida e nas suas finanças. A música tema dessa série nos remete a uma pergunta. Você quer ter muitos bens? Ou você prefere a paz que só se encontra em Cristo Jesus? Não viva, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta. Não viva como uma folha ao vento. Porque folhas ao vento, mais cedo ou mais tarde, elas caem. Jesus quer e Jesus pode te dar algo muito, 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 muito melhor. Pai eterno, que possamos aprender, Senhor, a lucrarmos na nossa vida e não coisas, bens. Que nosso dinheiro não seja personificação da nossa vida, Pai. Que não vivamos para ganhar dinheiro e apenas para ter coisas, mas que possamos viver para o Senhor, tendo a paz que só há em Ti, Pai. Pai querido, nos ensina a valorizarmos o nosso relacionamento contigo, a nossa obediência, e crer, Pai, que o Senhor vai sim, sempre, Pai, sempre, Senhor, nos ajudar, nos suprir, nos sustentar, Pai. Nos ensina a confiar no Senhor, Pai. Nos ensina a confiar no Senhor e não no que podemos ter, não no que podemos ganhar, não no que podemos produzir, mas naquilo que o Senhor faz por nós em nossas vidas. E encararmos todas essas outras coisas como bênçãos e oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos abençoa, Santo Deus. Abençoa a vida de nossas famílias, abençoa nossos lares, Senhor, nossos empregos, a finança do nosso país, Senhor Deus, toda essa crise financeira que estamos diretamente envolvidos, porque nos afeta cada um de nós. Sustenta-nos nesse tempo de aflição financeira, Pai, para que possamos permanecer fiéis em Ti, Pai, crendo no Senhor e crendo na Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Que assim a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, e o poder, a iluminação e a unção do Espírito Santo, seja com cada um desses discípulos que aqui estão, e todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.